Olá, sejam bem-vindos ao Biologia Mais biologia na sua vida. Nessa aula falaremos sobre as características básicas dos répteis, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. A palavra réptil deriva do latim e significa animal que se arrasta. Esses animais, eles perdem completamente aquela dependência da água que a gente vê nos anfíbios e nos peixes. Tá? Então são animais que são adaptados à nossa vida terrestre. A pele desses animais, elas são cobertas por escamas, carapaças ou placas, estruturas que protegem, variando de espécie para espécie, como a gente vai ver lá na frente. Esses animais são ectotérmicos, significa dizer que eles não conseguem regular a temperatura do próprio corpo. E essa temperatura deste corpo vai depender do ambiente. Ou seja, se está quente no ambiente, o corpo fica na mesma temperatura do ambiente. Se está muito frio, o corpo fica na mesma temperatura do ambiente, ou seja, muito frio também. E isso pode levar o animal à morte. É por isso que é comum você ver os répteis se aquecendo em rochas ou tomando um sol durante um período de dia, que é para ele poder absorver aquela temperatura do ambiente, para que ele possa passar noites frias. Por essa razão, eles são chamados de ectotérmicos. Esses animais, assim como os peixes e os anfíbios, eles apresentam um cloaca, que é um único orifício onde eles vão ter os órgãos sexuais e os órgãos de eliminação de resíduos. Nesse caso, a gente vai dizer que o pênis e o ânus está lá dentro, ou a vagina e o ânus também está dentro desse único orifício, que é a cloaca. Todos os sistemas desse animal ou desses animais estão presentes, tá? Então você vai ter sistemas nervoso, digestório, enfim, vários sistemas completos. Mas a gente vai dar destaque para os principais sistemas, dentre eles o sistema nervoso completo, então possui cérebro, possui medula espinal, possui nervos, são animais que conseguem perceber demais o ambiente. A respiração é exclusivamente pulmonar, então respira através de pulmões. A gente viu que nos grupos anteriores existiam representantes que respiravam pelos pulmões e pela pele, que respiravam por brânquias e pela pele, mas os répteis têm respiração exclusivamente por meio de pulmões. O coração vai possuir 3 cavidades e nesse processo há uma mistura de sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico. Então não é um coração muito eficiente, tá? Para que você tenha um coração eficiente, que a gente vai observar em animais mais evoluídos, não pode existir mistura desses dois sangues, que é gás carbônico e oxigênio. Eles possuem o ovo amniótico. E essa é uma grande característica desse grupo que garante a independência da vida aquática. Ou seja, o seu ovo, dentro do seu ovo, tem líquidos que conseguem manter ou nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento, diferente dos anfíbios e dos peixes, que não possuíam essa estrutura, que é o líquido amniótico, e aí eles não conseguem ser nutridos senão dentro da água. Com relação aos aspectos de reprodução, é sexuada, tá? Então vai ter macho e fêmea, um doando o espermatozoide e o outro doando o óvulo, tá? Então você vai ter o que a gente chama de troca de gametas, e isso é a principal característica da reprodução sexuada, troca de gametas. Esses animais, eles podem ser ovíparos, ou seja, vão pôr ovos, eles podem ser ovovíparos, ou seja, eles possuem ovos, só que esses ovos ficam guardados em seu interior. E eles podem ser vivíparos, ou seja, o filhote não vai se desenvolver dentro de ovos, e sim apenas na barriga da mãe. Então essas são as características com relação ao desenvolvimento do embrião. A fecundação, ela é interna, ou seja, o macho ele tem que colocar o espermatozoide dentro da fêmea, diferente das espécies anteriores, como os anfíbios ou os peixes, onde era possível que o macho jogasse o espermatozoide na água, a fêmea jogasse o óvulo na água e o trabalho de fecundação ali seria fora do corpo desses animais, seria fecundação externa. O desenvolvimento é conhecido como direto, ou seja, de dentro do ovo, tá? De dentro da barriga da mãe, quando o filhote nasce, já é o filhotezinho pronto, não tem fase de desenvolvimento, como a gente observou, por exemplo, nos anfíbios, onde você tinha alguns estágios de desenvolvimento, né? Como os girinos, para poder depois virar um sapo adulto. Nós vamos ter 3 principais grupos de representantes. E aí a gente vai ter uma grande quantidade de espécies distintas, tá? E o primeiro grupo deles é os testudíneas, que corresponde aos grupos dos cágados, das tartarugas e dos jabutis. A principal característica desses animais é possuir uma carapaça, uma carapaça óssea, que é um prolongamento do esqueleto desses animais, serve de proteção, e possuir o bico córneo. Tá? É um bico muito similar ao bico das aves, que ajuda ele a triturar aí os alimentos.
A diferença básica entre tartaruga, entre jabuti e cágado é o local onde eles se encontram e as patas, tá? A gente pode dizer que tartaruga tem as patas no formato de nadadeiras, então são animais que são encontrados na água, são animais marinhos. A gente vai ter os jabutis, que são animais que têm as patas adaptadas para o meio terrestre, é uma pata redonda que ajuda ele a se locomover no ambiente terrestre. E você tem aí os cágados, que são animais que são híbridos, possuem as patinhas, mas possuem entre os dedos o que a gente chama de membrana interdigital, que é uma membrana que ajuda a eles a nadar. Então eles podem tanto ir para o meio terrestre quanto para o meio aquático. Então tem uma vida muito parecida aí com a dos anfíbios. O segundo grupo de répteis são os grupos conhecidos como lepidossáurios, que são animais que possuem o corpo delgado, um corpo longo, podendo esse corpo apresentar patas ou não, e esse corpo é coberto por escamas. Então, dentro desse grupo a gente vai ter as cobras, as serpentes ou víboras, a gente vai ter os largatos de um modo geral, tá? A gente pode encontrar os camaleões dentro desse grupo, as lagartixas. Então, basicamente são esses dois grupos de animais que a gente vai encontrar aí dentro, tá? Aqueles que parecem muito com largatos e aqueles que parecem muito com as serpentes. Dentre os destaques que esses animais eles possuem órgãos que conseguem inocular veneno ou produzir veneno. E uma das características relevantes é a presença em algumas serpentes da fosseta loreal, que é um órgão que fica entre as narinas e os olhos. São dois furinhos que indicam que esses animais são peçonhentos. Essa fosseta loreal ajuda o animal a conseguir perceber a temperatura do corpo de suas presas. E um outro órgão que é o órgão de Jacobson, que é um órgão que fica no interior da boca desses animais. E esse órgão ele ajuda o animal a perceber pequenas vibrações no ambiente, uma vez que esses animais não possuem ouvidos ou não escutam muito bem o ambiente. Então ele percebe minúsculas vibrações através dos órgãos de Jacobson. E o último grupo é o grupo conhecido como Crocodilia, onde estarão inseridos os crocodilos e os jacarés. Tem como principal característica aí a presença de placas no seu corpo, placas ósseas, que são prolongamentos dos ossos também. São estruturas que ajudam esses animais a se proteger de predadores, da mordida de predadores. Além disso, também tem um corpo bastante alongado. Esses animais têm uma membrana que ajuda eles a enxergar dentro da água. Ela fecha e eles conseguem entrar e enxergar bem dentro da água. Quando ele sai, essa membrana ela se abre, tá? E aí ele consegue enxergar também bem no ambiente terrestre. Bom, pessoal, com isso nós encerramos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. E até a próxima.